Antes que o mar se abrisse, antes que o cajado se tornasse sinal de poder, antes que o nome de Deus ecoasse como libertador, existia um povo esquecido na terra do Egito. Um povo que crescia em silêncio, mas cujo crescimento começou a assustar reis. Israel não era apenas uma família, agora era uma nação em formação. Eles tinham vindo por causa de José, mas já não viviam por causa dele. O tempo apagou a memória do bem que José fizera. Um novo faraó subiu ao trono e não conhecia José. E aquilo que não se conhece, facilmente se teme. O medo do faraó virou estratégia política. A estratégia virou opressão. A opressão virou escravidão. Os filhos de Israel passaram a carregar pedras, barro e peso. Suas mãos calejadas construíam cidades que não lhes pertenciam. Seus filhos nasciam já condenados ao sofrimento. Mas quanto mais eram oprimidos, mais cresciam. Quanto mais eram esmagados, mais se multiplicavam. E isso deixou o Egito ainda mais apavorado. Então o faraó decidiu. O problema não era só controlar, era eliminar. E assim começou um dos períodos mais sombrios da história bíblica. O faraó chamou as parteiras hebreias. Ele falou com frieza e cálculo. Disse que todo menino que nascesse deveria morrer. Era um genocídio disfarçado de ordem real. Mas as parteiras temeram a Deus mais do que ao rei. Elas desobedeceram e mentiram para salvar vidas. Deus honrou aquela coragem silenciosa. Mas o faraó não recuou. Ele fez uma lei nacional. Todo menino hebreu deveria ser jogado no rio Nilo. O rio que dava vida ao Egito virou cemitério de crianças. As mães choravam em silêncio. Os pais escondiam seus filhos como quem esconde tesouros. Cada nascimento era também uma sentença. Cada choro de bebê era um risco. O medo entrou nas casas de Israel. O desespero virou rotina. Mas mesmo em meio à morte, Deus estava preparando vida. Porque quando o mal acha que venceu, é exatamente aí que Deus começa a agir. Uma criança estava prestes a nascer. E essa criança mudaria tudo. Não com espada, mas com chamado. Não com força própria, mas com poder emprestado do céu. Um homem da casa de Levi tomou uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou. Quando o menino nasceu, ela viu que ele era formoso. Mas mais do que bonito, ele era promessa. Ela o escondeu por 3 meses. 3 meses de medo, silêncio e fé. Quando não deu mais para esconder, ela fez algo impensável. Ela construiu um pequeno cesto de juncos. Calafetou com betume e piche. Colocou o menino dentro e o entregou ao rio que matava crianças. Mas agora o rio seria usado por Deus para salvar uma. A irmã do menino ficou de longe observando. Ela não sabia o que Deus faria, mas sabia que ele faria algo. A filha do faraó desceu ao rio para se banhar. Ela viu o cesto. Mandou buscar. Ao abrir, viu o menino chorando. O choro tocou seu coração. Ela teve compaixão e decidiu criá-lo como filho. A ironia divina se revelou. O faraó sustentaria o libertador de Israel. A mãe verdadeira foi chamada para amamentar o próprio filho. E ela o ensinou quem ele era antes que o palácio tentasse mudar isso. Seu nome foi Moisés, porque das águas foi tirado. Mas ele também seria aquele que tiraria um povo das águas do sofrimento. Moisés cresceu no palácio, aprendeu a falar como príncipe, vestia-se como egípcio, comia como nobre, mas seu sangue era hebreu. Seu coração carregava 2 identidades. Ele via o luxo de um lado, via a escravidão do outro. Um dia, saiu para ver seus irmãos. Não foi como turista, foi como alguém que queria entender. Ele viu um egípcio ferindo um hebreu. Olhou para um lado, para o outro, e matou o egípcio. Escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, tentou apartar uma briga entre 2 hebreus, mas foi rejeitado. Eles disseram: "Quem te fez juiz sobre nós?" Aquela frase feriu mais do que espada. Moisés percebeu que o que fizera era conhecido. O faraó também soube e decidiu matá-lo. O príncipe virou fugitivo. O herdeiro virou exilado. Ele fugiu para Midian, sentou-se junto a um poço e ali começou outra fase da sua vida. De palácio para pasto,
de luxo para poeira, de possível rei para simples pastor. Moisés ajudou as filhas de Jetro no poço. Ele defendeu as moças dos pastores violentos. Jetro o chamou para casa. Moisés ficou, casou-se com Zípora, teve filhos, tornou-se pastor de ovelhas, e os anos passaram, 40 anos no deserto. O homem que foi criado para liderar agora aprendia a obedecer. O homem que conhecia palácios agora conhecia pedras e silêncio. O deserto não era castigo, era escola. Deus estava quebrando orgulho, estava moldando caráter, estava ensinando dependência. Enquanto isso, no Egito, o povo continuava gemendo. Seus gritos subiam aos céus. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor. Ele se lembrou da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Ele viu, ele ouviu, ele decidiu agir. Mas Deus não age sem pessoas. Ele chama homens para carregar sua vontade. E Moisés estava prestes a ouvir esse chamado. Não num templo, não num palácio, mas num deserto. Num lugar onde ninguém o via, mas onde Deus sempre o via. Moisés apacentava o rebanho quando viu algo estranho. Um arbusto ardia em fogo, mas não se consumia. Ele se aproximou para ver e ouviu uma voz: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus mandou tirar as sandálias. A terra era santa. Não porque era especial, mas porque Deus estava ali. Deus disse que viu a aflição do seu povo, que ouviu o clamor, que conhecia suas dores e que desceria para livrá-los. Mas então Deus fez algo surpreendente. Ele disse: Eu te enviarei ao faraó. Moisés não se sentiu honrado. Ele se sentiu apavorado. Disse que não sabia falar. Disse que não era capaz. Disse que ninguém o ouviria. Mas Deus respondeu: Eu serei contigo. Moisés perguntou o nome de Deus. Deus disse: Eu sou o que sou. Ele não é o que foi. Ele não é o que será. Ele é o eterno presente. Deus deu sinais ao seu chamado. O cajado virou serpente. A mão ficou leprosa e foi curada. Deus estava mostrando: o poder não estaria em Moisés, mas em quem o enviava. Mesmo com sinais, Moisés resistia. Ele pediu que Deus mandasse outro. Deus se irou, mas não desistiu. Ele chamou Arão para ajudar. Moisés voltaria ao Egito, o lugar da sua dor. Voltaria como servo de Deus, não como príncipe do faraó. Ele se despediu de Jetro, pegou sua família e voltou. No caminho, algo misterioso aconteceu. Deus quase o matou por causa da circuncisão do filho. Zípora resolveu o problema. Era um sinal. Quem representa a aliança precisa viver a aliança. Moisés encontrou Arão. Eles foram aos anciãos de Israel. Falaram tudo o que Deus dissera. Fizeram os sinais. O povo creu. Eles se alegraram. Adoraram a Deus. Mas a alegria durou pouco. Porque quando a promessa começa, a oposição também começa. Moisés e Arão foram ao faraó. Disseram: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. Faraó riu. Disse que não conhecia esse Deus e que não deixaria ninguém ir. E ainda aumentou o peso do povo. O faraó mandou que o povo fizesse os mesmos tijolos, mas sem palha. O trabalho dobrou. O sofrimento aumentou. O povo se voltou contra Moisés. Disseram que ele tinha piorado tudo. Moisés foi falar com Deus. Ele se sentiu fracassado. Ele perguntou por que Deus permitiu aquilo. Deus respondeu reafirmando sua promessa. Disse que libertaria o povo com braço forte. Disse que era o Senhor. Disse que faria maravilhas no Egito. Mas o povo estava tão ferido que não conseguiu ouvir. O coração quebrado tem dificuldade de acreditar. Deus falou novamente com Moisés. Mandou ir ao faraó de novo. Moisés disse que nem seu próprio povo o ouvia. Como o faraó ouviria? Mas Deus não mudou o plano. Ele endureceria o coração do faraó e mostraria seu poder. Deus estava prestes a transformar uma nação inteira em palco da sua glória. Mas antes da glória, viria o confronto. Antes da libertação, viriam os sinais. E cada sinal seria uma mensagem. O Deus de Israel é maior que os deuses do Egito. Moisés e Arão voltaram ao faraó.
Arão lançou o cajado, que virou serpente. Os magos fizeram o mesmo. Mas a serpente de Deus engoliu as outras. Era um aviso. O Deus de Israel não competia, ele dominava. Mesmo assim, o coração do faraó ficou duro. Então começou a primeira praga. As águas viraram sangue, os peixes morreram, o rio cheirava mal. Os magos copiaram o sinal. O faraó não se arrependeu. Depois vieram as rãs. Em toda parte havia rãs. O faraó pediu ajuda. Moisés orou. As rãs morreram. O faraó prometeu libertar, mas mentiu. Depois vieram piolhos. Os magos não conseguiram copiar. Disseram: "Isso é o dedo de Deus." Mesmo assim, o faraó não cedeu. Deus estava mostrando que não era apenas força, era autoridade espiritual. Cada praga atacava um deus egípcio. Era como se Deus dissesse: "Nenhum deles é Deus." Mas o faraó continuava resistindo. E quanto mais resistia, mais sinais viriam. As pragas estavam apenas começando. Moscas, pestes, feridas, escuridão ainda viriam. Mas o maior sinal ainda não tinha acontecido. Deus estava preparando algo que marcaria gerações. Algo que seria lembrado todos os anos. Algo que mostraria o preço da liberdade. Mas antes disso, o conflito precisava crescer. O coração do faraó precisava ser quebrado. O povo precisava aprender a confiar. Moisés precisava aprender a obedecer, mesmo quando tudo parecia piorar. A história não estava perto do fim. Ela estava apenas no começo. Cada sinal empurrava o mundo para um momento decisivo. Um momento onde sangue, portas e escolha mudariam tudo. Mas isso ainda viria. Agora, a tensão crescia. O Egito tremia. Israel esperava. E Deus caminhava invisível, mas absoluto, preparando o cenário da maior libertação já vista até então. Quando Deus começa algo grande, Ele não faz em silêncio. Cada praga era como um trovão espiritual ecoando sobre o Egito. A pergunta que pairava no ar era simples e profunda: quem é realmente Senhor da terra? O faraó se achava Deus, mas Deus estava prestes a provar o contrário. Depois das primeiras pragas, vieram as moscas, cobrindo casas, palácios e campos. O curioso é que na terra de Gósen, onde moravam os hebreus, não havia moscas. Era como se Deus desenhasse uma linha invisível entre quem era seu e quem não era. O faraó tentou negociar. Disse que o povo podia sacrificar, mas dentro do Egito, Moisés recusou. Deus não negocia obediência pela metade. O faraó recuou da promessa assim que o alívio veio. Então Deus enviou peste sobre os animais do Egito. Os rebanhos egípcios morreram, mas os de Israel permaneceram vivos. Mesmo vendo isso, o faraó não mudou. Depois vieram feridas dolorosas sobre homens e animais. Nem os magos conseguiam ficar em pé diante de Moisés. O Egito inteiro sentia dor, mas o coração do rei continuava endurecido. Cada praga não era apenas castigo, era revelação. Deus estava mostrando que ele governa corpo, natureza e história. Então Deus mandou chuva de granizo misturada com fogo, algo que o Egito nunca tinha visto. Plantações foram destruídas, árvores caíram, homens morreram no campo. Mas quem acreditou na palavra de Deus e recolheu seus servos e animais foi poupado. Isso mostrava que até os egípcios podiam escolher obedecer. O faraó confessou pecado pela primeira vez. Disse que Deus era justo, mas assim que o granizo cessou, ele voltou atrás. Deus então enviou gafanhotos. Eles cobriram a terra como uma nuvem viva. Comeram tudo o que restava. O Egito ficou nu. Os servos do faraó começaram a questionar o próprio rei. Disseram que o Egito estava destruído. O faraó chamou Moisés. Tentou permitir só os homens. Moisés disse que iriam, todos, com filhos e rebanhos. O faraó se enfureceu. Mandou Moisés sair da sua presença. Então veio a escuridão. 3 dias sem luz. Uma escuridão que se podia sentir. Mas nas casas de Israel havia luz. Era mais que ausência de sol. Era símbolo de ausência de Deus sobre o Egito. O faraó ainda tentou negociar.
Disse que deixaria o povo ir, mas sem os animais. Moisés disse não. A obediência tinha que ser completa. Então Deus falou algo que mudaria tudo. Ele disse que viria a 10ª praga, a mais terrível: a morte dos primogênitos, desde o filho do faraó até o filho do escravo. Nem os animais escapariam. Um clamor se levantaria no Egito como nunca houve. Moisés saiu da presença do faraó com ira santa. Mas antes do juízo, Deus ensinou salvação. Ele instituiu a Páscoa. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito. O sangue deveria ser passado nos umbrais das portas. Aquela casa marcada seria poupada. A carne seria comida assada, com pães sem fermento e ervas amargas. Eles deveriam comer vestidos para a viagem. Deus estava dizendo: a libertação é urgente. O fermento representava o passado que não podia ser levado. As ervas lembravam a amargura da escravidão. O sangue era o sinal da vida substituindo a morte. Deus disse que aquela noite seria lembrada para sempre. Uma pergunta ecoava: você confia no sangue ou confia nas paredes? Porque não seria a casa que salvaria, mas o sinal nela. Cada família teve que decidir obedecer ou não. À meia-noite, o Senhor passou pelo Egito. Onde não havia sangue, houve morte. O filho do faraó morreu. O filho do prisioneiro morreu. O primogênito dos animais morreu. Um grito subiu do Egito, um choro que não podia ser consolado. O faraó chamou Moisés de madrugada. Mandou que o povo fosse embora. Pediu até que Moisés o abençoasse. O Egito pressionou Israel para sair rápido. Os hebreus pediram ouro, prata e roupas, e os egípcios deram. Deus fez o povo achar graça diante deles. Israel saiu rico da terra da escravidão. Eles partiram em grande número. Homens, mulheres, crianças e muitos estrangeiros juntos. Eles comeram pães sem fermento, porque não deu tempo de esperar crescer. A pressa era sinal de libertação. A Bíblia diz que foram 430 anos no Egito. Agora terminava. Deus cumpria o que prometera a Abraão. Aquela noite virou memorial. Uma geração deveria contar a outra o que Deus fez. Não era só libertação política, era redenção espiritual. Deus não os levou pelo caminho mais curto. Levou pelo deserto. Ele sabia que não estavam prontos para a guerra. Ele foi à frente numa coluna de nuvem de dia e de fogo de noite. Deus se tornava guia visível. O povo via que não estava sozinho, mas o faraó se arrependeu de deixá-los ir. Ele juntou seus carros e soldados, saiu atrás deles. Israel estava diante do mar. Atrás vinha o exército. Eles entraram em pânico. Disseram a Moisés que era melhor morrer no Egito. Moisés disse: o Senhor pelejará por vós. Deus mandou que seguissem em frente. Moisés levantou o cajado. O mar se abriu. As águas ficaram como muralhas. O povo passou em terra seca. O exército egípcio entrou atrás. Quando o último hebreu passou, as águas voltaram. O exército morreu afogado. Israel viu seus inimigos mortos na praia. O povo temeu ao Senhor. Eles creram. Moisés e Miriam cantaram. Foi um cântico de vitória. Mas a jornada estava só começando. 3 dias depois, não havia água. O povo murmurou. Deus mostrou uma árvore que adoçou as águas. Depois vieram as reclamações por comida. Eles sentiram saudade do Egito, saudade até da escravidão. Deus enviou maná do céu. Todo dia, fresco. Só o suficiente para cada dia. Quem guardava, estragava. Deus estava ensinando dependência diária. À tarde, codornizes cobriram o acampamento. Deus cuidava, mas o povo reclamava. Em Refidim não havia água. Eles quase apedrejaram Moisés. Deus mandou ferir a rocha. A água saiu. A rocha ferida virou fonte. Israel também foi atacado por Amaleque. Moisés levantava as mãos, e Israel vencia. Quando abaixava, perdia. Arão e Ur sustentaram suas mãos. Isso ensinava que a vitória vem do alto, mas precisa de apoio humano. Deus estava formando um povo não só livre, mas dependente. Moisés encontrou Jetro, seu sogro.
Ele aconselhou Moisés a dividir liderança. Moisés aceitou. Deus então chamou Moisés ao Monte Sinai. O povo ficou ao pé do monte. Trovões, relâmpagos e fumaça cobriram o monte. Deus desceu. O povo tremeu. Deus disse que Israel seria reino de sacerdotes. Pediu obediência. O povo prometeu obedecer. Deus deu os 10 mandamentos. Ele mostrou como viver em liberdade sem virar caos. As leis não eram prisão, eram proteção. Moisés subiu ao monte por 40 dias. O povo esperou, mas a espera cansou. Eles queriam algo visível, algo que pudessem tocar. Eles esqueceram rápido do Deus que abriu o mar. O povo pediu a Arão um Deus. Ele fez um bezerro de ouro. Eles disseram que aquele era o Deus que os tirou do Egito. Enquanto isso, Deus falava com Moisés no monte. Deus disse que o povo havia se corrompido. Moisés desceu. Viu a festa, a idolatria, a nudez espiritual. Ele quebrou as tábuas da lei. Era o símbolo da aliança quebrada. Moisés destruiu o bezerro. Chamou quem estava do lado do Senhor. Os levitas se levantaram. Houve juízo no meio do povo. Moisés voltou ao monte. Pediu perdão pelo povo. Chegou a dizer que queria ser riscado do livro da vida por eles. Deus mostrou misericórdia, mas também justiça. A relação precisava ser restaurada. Deus disse que enviaria um anjo, mas não iria pessoalmente. Moisés não aceitou. Ele disse que sem a presença de Deus, não valia a pena seguir. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Deus escondeu Moisés na fenda da rocha. Passou diante dele. Declarou seu nome: misericordioso, longânimo e fiel. Deus mandou fazer novas tábuas. Renovou a aliança. Quando Moisés desceu, seu rosto brilhava. Ele refletia a glória de Deus. O povo tinha medo de olhar. Ele cobria o rosto com um véu. Deus estava mostrando que a presença dele transforma quem se aproxima. Deus mandou construir o tabernáculo. Cada detalhe tinha significado. Era a morada de Deus no meio do povo. Ouro, linho, madeira, tudo apontava para a santidade. Deus queria habitar com eles. A nuvem cobria a tenda. Quando se movia, o povo andava. Quando parava, o povo ficava. Deus guiava cada passo, mas a caminhada ainda era longa. O povo ainda aprenderia muito sobre fé, obediência e queda. O deserto ainda revelaria corações. Deus ainda mostraria poder e correção. A história não terminou. Ela apenas entrou numa nova fase. Uma fase onde Deus não só liberta, mas ensina a viver livre. E essa aprendizagem ainda traria conflitos, quedas e restaurações que mudariam para sempre a identidade de Israel. Quando um Deus escolhe habitar entre homens, algo profundo está acontecendo. A pergunta que ecoa é: como um povo imperfeito pode conviver com um Deus santo? O deserto agora não era só caminho, era a morada temporária da glória divina. Deus havia libertado Israel do Egito, mas agora queria libertar Israel de dentro de si mesmo. Ele não queria apenas servos livres, queria um povo transformado. Por isso ordenou a construção do tabernáculo. Não era uma tenda comum, era símbolo de um Deus que se aproxima. Cada estaca, cada cortina, cada cor tinha significado. O azul falava do céu, o púrpura falava de realeza, o escarlate falava de sacrifício, o linho branco falava de pureza. Deus estava ensinando teologia através de tecido e madeira. Ele estava contando uma história sem palavras. Uma história sobre santidade, acesso e redenção. O centro de tudo era a Arca da Aliança. Dentro dela, a lei. Em cima dela, o propiciatório. Lei e misericórdia se encontravam. Ali, Deus falaria com Moisés. Não era distante, era presente. O tabernáculo tinha pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Não se entrava correndo na presença de Deus. Havia etapas. Primeiro vinha o altar de sacrifício. Sem sangue não havia acesso. Depois vinha a bacia de bronze. Era preciso lavar-se. Então vinha o lugar santo. Ali havia o candelabro, iluminando tudo. Havia a mesa dos pães, lembrando que Deus sustenta.
Havia o altar do incenso, símbolo de oração. E depois vinha o véu. Atrás dele, a glória. Só o sumo sacerdote entrava ali, uma vez por ano, com sangue, com temor. Deus estava ensinando que ele é próximo, mas não comum. Ele é amoroso, mas também santo. Israel aprendia que liberdade sem Deus vira caos, e que Deus sem reverência vira idolatria. O tabernáculo era uma escola espiritual ambulante. Cada passo ensinava algo sobre quem Deus é e sobre quem o homem não é. Deus escolheu Arão e seus filhos como sacerdotes. Eles representariam o povo diante de Deus. Vestiam roupas especiais, não por vaidade, mas por significado. O peitoral tinha 12 pedras, uma para cada tribo. O sacerdote carregava Israel no coração. O turbante tinha uma lâmina de ouro escrita "Santidade ao Senhor". Isso lembrava que quem serve a Deus não vive para si. Cada detalhe mostrava que servir a Deus exige separação. Os sacerdotes passavam por consagração. Havia sacrifício, havia unção, havia sangue e óleo. Tudo apontava para a vida dedicada. Mas mesmo assim, eles eram homens falhos. E logo isso ficaria claro. Porque santidade não é roupa, é coração. E Deus sempre testa o coração. Nadab e Abiú, filhos de Arão, ofereceram fogo estranho, algo que Deus não pediu. Talvez quisessem inovar, talvez quisessem aparecer, talvez quisessem controlar o sagrado. Mas Deus não aceita criatividade onde Ele pede obediência. Fogo saiu da presença do Senhor e os consumiu. O povo ficou em silêncio. Arão não chorou. Moisés disse que Deus seria santificado pelos que se aproximam dele. Era duro, mas era justo. Deus estava ensinando que não se brinca com o santo. O mesmo Deus que salva é o Deus que julga. O mesmo Deus que se aproxima é o Deus que exige reverência. Isso não era crueldade. Era ensino. Deus estava formando uma nação que representaria seu nome. E seu nome não pode ser tratado como comum. Deus deu muitas leis, não só religiosas, mas sociais. Ele falou sobre justiça, cuidado com o pobre, respeito ao estrangeiro. Ele falou sobre honestidade, sobre família, sobre dignidade. Deus estava criando uma sociedade diferente. Uma sociedade onde ele seria o centro. Não era só adoração no templo, era vida no dia a dia. Deus mostrava que espiritualidade não é só cantar, é viver certo. Ele se importava com viúvas, órfãos e estrangeiros. Ele punia a opressão. Ele exigia compaixão. O povo precisava entender que ser escolhido não era privilégio, era responsabilidade. Eles representavam Deus diante do mundo. Cada atitude falava sobre quem Deus era. Mesmo com tudo isso, o povo ainda murmurava. Ainda sentia falta do Egito. Ainda duvidava. Às vezes pediam carne. Às vezes reclamavam da liderança. Às vezes questionavam Deus. O deserto revelava corações. Ele não muda pessoas. Ele mostra quem elas são. Deus continuava enviando maná. Continuava protegendo. Continuava guiando. Mas também corrigia. Quando murmuravam demais, vinham consequências. Deus estava ensinando que liberdade sem disciplina vira perdição. Ele não os libertou para fazer o que quisessem. Ele os libertou para servi-lo. Isso exigia mudança de mentalidade. O Egito ficou fora, mas ainda morava dentro deles. A nuvem cobria o tabernáculo. A noite virava fogo. Era a presença visível de Deus. Quando se movia, o povo andava. Quando parava, o povo acampava. Deus era o relógio deles, o GPS deles, a segurança deles. Enquanto seguiam a nuvem, estavam seguros. O problema não era o deserto, era sair debaixo da nuvem. Deus estava mostrando que sem ele, tudo vira risco. Com ele, até o impossível vira caminho. O povo precisava aprender a olhar mais para o céu do que para o chão. Porque quem anda só pelo que vê, se perde. Quem anda pelo que Deus diz, se encontra. Moisés falava com Deus como quem fala com um amigo, mas também sofria como quem carrega um povo difícil. Ele era a ponte entre Deus e Israel.
Muitas vezes se cansava, muitas vezes queria desistir, mas não desistia. Ele amava aquele povo, mesmo quando era criticado, mesmo quando era rejeitado. Moisés intercedia. Ele brigava com Deus pelo povo. Ele brigava com o povo por Deus. Era um líder ferido, mas fiel. Deus o usava porque ele era humilde, não porque era forte, não porque era perfeito, mas porque dependia. Moisés mostrava que liderança espiritual não é controle, é entrega. Deus deixou claro que Israel só seria diferente se ele estivesse com eles. Sem a presença de Deus, seriam só mais uma tribo no deserto. O que fazia Israel especial não era número, nem força, nem cultura. Era a presença. Por isso Moisés disse: se tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Essa frase resume Êxodo. Não é sobre sair do Egito, é sobre caminhar com Deus. É sobre não trocar a presença por conforto, não trocar Deus por sucesso, não trocar glória por facilidade. O povo precisava aprender isso profundamente, porque ainda enfrentariam muitas escolhas. E nem sempre escolheriam certo. O tabernáculo estava pronto. A glória enchia a tenda. Moisés não podia entrar. A presença era forte demais. Deus estava no meio deles. Mas isso não significava que tudo seria fácil. Significava que tudo seria real. Onde Deus está, o coração aparece. O deserto ainda revelaria rebeldia e fé. Ainda mostraria queda e restauração. O povo ainda teria que aprender a confiar quando não entendesse, a caminhar quando não visse, a obedecer quando não concordasse. A história de Êxodo ainda não acabou. Ela continua sendo escrita no coração de um povo em formação. Um povo que ainda aprenderia, muitas vezes pela dor, que não existe liberdade sem Deus, e não existe Deus sem transformação. Quando a glória de Deus desce, ninguém permanece igual. A pergunta que ecoa agora é: o que acontece quando um Deus santo decide permanecer perto de um povo frágil? A nuvem cobriu o tabernáculo. A glória do Senhor o encheu. Moisés não podia entrar. Não por rejeição, mas por intensidade. A presença era pesada, viva, real. Deus mostrava que agora não era visitante, era morador. Ele não passaria apenas, ele ficaria. Isso mudava tudo. O deserto agora tinha um centro. O centro era Deus. Cada acampamento era organizado ao redor da presença. Cada dia começava olhando para a nuvem. Cada noite terminava olhando para o fogo. O povo aprendia a viver em função de Deus. Não era mais escravidão a Faraó, mas dependência do Senhor. Dependência que não humilha, mas forma. Quando a nuvem se movia, o povo partia. Quando parava, o povo ficava. Não havia calendário humano. Não havia pressa nem atraso. Havia obediência. Às vezes ficavam dias, às vezes meses. Deus ensinava paciência, ensinava confiança, ensinava que Ele vê o que eles não veem. O povo precisava aprender a esperar sem reclamar, a andar sem entender tudo. Cada movimento da nuvem era um teste. Quem confia segue, quem duvida reclama. Deus estava formando não só corpos que caminham, mas corações que confiam. O deserto não era castigo, era treinamento. Cada parada era lição. Cada partida era prova. Deus deixou claro que Ele estava no meio deles, mas não era igual a eles. Havia regras sobre pureza, sobre alimentos, sobre doenças. Não era obsessão por controle, era proteção. Deus queria ensinar que tudo na vida espiritual afeta o corpo e a comunidade. Pecado não é só pessoal. Ele contamina o ambiente. Por isso havia isolamento dos impuros, não por desprezo, mas por cuidado. Quando alguém era curado, voltava com celebração. Deus estava ensinando que santidade não é afastamento, é restauração. Ele queria um povo saudável espiritualmente e socialmente. Isso fazia Israel ser diferente das outras nações. Mesmo vendo milagres diários, o povo ainda lutava por dentro. Eles viam a nuvem, mas sentiam medo. Eles comiam maná, mas reclamavam do sabor. Eles tinham proteção, mas sentiam insegurança. Isso mostra que milagre não muda caráter sozinho. Milagre impressiona os olhos,
Mas transformação acontece no coração. Deus continuava paciente, mas também firme. Quando o povo murmurava demais, vinham consequências. Não para destruir, mas para corrigir. Deus não estava criando filhos mimados. Estava criando filhos maduros. Ele queria que aprendessem a confiar mesmo quando não sentissem vontade. Moisés carregava o peso do povo. Ele ouvia reclamações todos os dias. Ele levava tudo a Deus. Às vezes pedia ajuda. Às vezes pedia paciência. Às vezes pedia força para não desistir. Deus sustentava Moisés, não tirando o peso, mas dando graça para suportar. Isso mostra que liderança não é ausência de cansaço, é fidelidade mesmo cansado. Moisés não liderava por fama, liderava por chamado. Ele amava aquele povo, mesmo quando era atacado, mesmo quando era injustiçado. Ele refletia o coração de Deus. Cada dia era aula. O maná ensinava dependência, a nuvem ensinava direção, o tabernáculo ensinava reverência, as leis ensinavam justiça. Nada era aleatório, tudo tinha propósito. Deus estava escrevendo sua vontade na rotina do povo. Eles aprendiam que Deus não fala só em trovões. Ele fala no pão diário. Ele fala na caminhada. Ele fala no descanso. Ele fala na organização. O Deus do sobrenatural também é o Deus do simples. Ele se revela tanto no milagre quanto na constância. Quando inimigos se aproximavam, Deus era escudo. Quando faltava água, Deus era fonte. Quando faltava comida, Deus era provisão. O povo precisava aprender que não era forte por si mesmo. Era forte porque Deus estava com eles. Cada vitória lembrava isso. Cada livramento reforçava isso. O perigo era esquecer. Por isso Deus mandava que contassem histórias aos filhos, para que ninguém esquecesse quem realmente os sustentava. A fé de Israel não crescia de uma vez, crescia aos poucos, um passo de cada vez, um erro, um acerto, uma queda, uma restauração. Deus não desistia fácil. Ele sabia que transformação leva tempo. Ele estava formando um povo para durar gerações, não só para atravessar o deserto. O deserto era só o começo. O maior desafio seria manter a fé quando tudo ficasse mais fácil. Deus não queria robôs. Queria filhos. Queria corações que obedecessem por amor, não só por medo. Por isso ele se revelava. Falava, perdoava, corrigia. Ele queria relacionamento, não só regras. O tabernáculo era símbolo disso. Um Deus que escolhe morar perto, que aceita sacrifício, mas quer coração, que exige santidade, mas oferece misericórdia. O povo ainda caminhava, a nuvem ainda guiava, o fogo ainda brilhava, mas a história ainda estava longe do fim. O deserto ainda mostraria quem realmente confiava. Ainda haveria escolhas difíceis, ainda haveria momentos de fé e de queda. Deus continuaria fiel, mesmo quando o povo falhasse. Porque Êxodo não é só história antiga, é a história de todo o coração que sai da escravidão e aprende, dia após dia, a viver na liberdade que só Deus pode dar. Quando Deus decide construir algo santo, Ele chama pessoas comuns para participar. A pergunta que ecoa agora é: quem somos nós quando Deus decide usar nossas mãos? Deus escolheu artesãos específicos. Não foram escolhidos por fama, mas por unção. Bezalel foi cheio do Espírito de Deus, não para pregar, mas para criar. Isso mostra que talento também é espiritual. Deus valoriza quem constrói, quem desenha, quem trabalha. Ele deu habilidade para ouro, prata, madeira e tecido. Cada detalhe vinha do céu, mas seria feito na terra. O povo foi chamado a contribuir. Ninguém foi forçado. Cada um deu conforme o coração. Uns deram ouro, outros prata, outros tecidos, outros tempo. O mais bonito era que ricos e pobres participavam. Todos tinham lugar na obra. O tabernáculo não seria feito por poucos, mas por muitos. Isso ensinava que a presença de Deus é construída com participação coletiva. O povo começou a trazer tanto que Moisés mandou parar. Havia mais do que o suficiente.
Isso mostrava um coração tocado por Deus. Quem foi escravo aprende a valorizar a liberdade. Quem foi liberto quer participar do que Deus faz. O deserto agora via algo novo nascer. Não só tendas de homens, mas morada de Deus. Cada martelo batendo era um ato de fé. Cada costura era uma oração silenciosa. Os artesãos começaram a trabalhar. Cortinas eram feitas com azul, púrpura e escarlate. Cada cor falava sem voz. O azul lembrava o céu. O púrpura lembrava a realeza. O escarlate lembrava sangue e sacrifício. Querubins eram bordados nos tecidos, não para decoração, mas para lembrar que Deus é cercado por glória. O povo via teologia nos tecidos. Aprendia sem livros. Aprendia olhando. O altar de bronze era moldado, lugar de sacrifício. Lembrava que sem sangue não há perdão. A bacia de bronze era feita com espelhos das mulheres. Isso mostrava que quem se aproxima de Deus precisa se ver e se lavar. O candelabro era feito de uma só peça de ouro, martelado, não fundido. Isso mostrava que luz nasce de processo. Cada braço do candelabro falava de vida. Amêndoas, flores e botões eram desenhados. Vida e luz caminham juntas. A mesa dos pães era feita. 12. Pães sempre diante de Deus. Deus nunca esquece nenhuma tribo. O incenso era preparado. Não podia ser copiado para uso comum. Isso ensinava que oração não é brinquedo, é algo sagrado. A Arca da Aliança foi construída de madeira e ouro, humano e divino juntos. Dentro dela, as tábuas da lei. A palavra de Deus no centro. Em cima, o propiciatório, lugar de misericórdia. Lei e graça se encontrando. Querubins olhavam para o centro, como se observassem o mistério da redenção. Deus disse que ali falaria, com Moisés, não do alto do céu, mas do meio do povo. Isso mudava tudo. O Deus distante se tornava Deus presente. O véu foi feito. Espesso, pesado, separava o santo do santíssimo. Isso lembrava que o acesso ainda era limitado, que o pecado ainda separava, mas também lembrava que Deus estava perto, só separado por um véu. Cada vez que o povo olhava para o tabernáculo, aprendia algo sobre Deus. Não era só um prédio, era uma mensagem viva, uma pregação sem palavras, um retrato espiritual em forma de tenda. As roupas sacerdotais foram feitas, cada detalhe carregava sentido. O éfode tinha ouro entrelaçado com fios. O peitoral tinha 12 pedras, cada pedra com o nome de uma tribo. O sacerdote carregava o povo no peito. Isso ensinava que liderança espiritual é carregar pessoas no coração. Havia sinos na orla da veste, para que o som fosse ouvido quando ele entrasse no santuário. Isso mostrava que a vida espiritual precisa de testemunho visível. A lâmina de ouro dizia, santidade ao Senhor. Não, era enfeite. Era chamado. Servir a Deus é viver separado. As vestes não tornavam o homem santo, mas lembravam que ele precisava ser. O perigo era vestir santidade sem viver santidade. Deus sempre olha primeiro para o coração. Deus mandou preparar óleo santo, com especiarias escolhidas. Não podia ser imitado, era exclusivo. Isso mostrava que a unção de Deus não se copia, não se fabrica. Ela vem dele. Tudo foi ungido. O altar, a tenda, os utensílios, Arão e seus filhos. Isso mostrava que tudo que serve a Deus precisa ser separado para Deus. A unção não muda objetos, mas declara propósito. Aquilo agora não era comum. Era santo. O povo via isso e aprendia. Aprendia que a vida também precisa de propósito, que não se vive por acaso, que tudo pode ser consagrado. Moisés fez tudo conforme Deus mandou. A Bíblia repete muitas vezes, como o Senhor ordenara a Moisés. Isso não é repetição sem sentido, é ênfase. Deus se importa com obediência detalhada, não só com intenção, não só com boa vontade, mas com fidelidade. Moisés não inventava, não mudava, não adaptava, ele obedecia. Isso mostrava que quem lidera precisa primeiro ouvir.
Moisés não era criador da vontade de Deus, era transmissor. Isso é liderança espiritual. Não impor ideias próprias, mas revelar a vontade de Deus. Cada detalhe obedecido fortalecia a aliança. Cada ordem cumprida mostrava confiança. Chegou o dia de erguer o tabernáculo. Cada peça foi colocada. Cada estaca, cada cortina, cada utensílio. Moisés organizou tudo. Arão e seus filhos foram vestidos. Foram ungidos. Foram apresentados ao povo. O altar foi colocado. O sacrifício foi oferecido. O incenso subiu. O fogo ardeu. Tudo estava pronto. O povo observava em silêncio. Era como assistir o nascimento de algo eterno. Não era só uma tenda. Era o sinal de que Deus realmente queria morar entre eles. Então a nuvem cobriu a tenda. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar. Não por rejeição, mas por intensidade. A presença era forte demais. Deus estava dizendo: eu aceitei. Ele aprovou a obra. Ele aceitou o povo. Ele decidiu habitar ali. Isso não era comum. Nenhuma outra nação tinha isso. Deuses de pedra ficavam em templos mortos. O Deus vivo caminhava com seu povo. A nuvem era visível. O fogo era real. O sobrenatural era cotidiano. O povo via com os próprios olhos o que outros povos só imaginavam. Agora Israel não era só liberto. Era acompanhado. Não era só salvo. Era habitado. Isso mudava sua identidade. Eles não eram mais apenas filhos de Abraão. Eram morada de Deus. Onde eles iam, Deus ia. Onde paravam, Deus parava. A nuvem determinava o ritmo. Deus era o centro. Isso ensinava que sucesso não é chegar rápido. É chegar com Deus. Não é vencer batalhas. É não perder a presença. O maior tesouro de Israel não era ouro. Era Deus no meio deles. Mesmo com tudo isso, o coração humano ainda é frágil. O povo ainda teria escolhas, ainda teria quedas, ainda teria dúvidas. O deserto não tinha acabado, mas agora eles tinham algo que nunca tiveram antes: a presença visível de Deus. Isso aumentava a responsabilidade. Quanto mais revelação, maior a cobrança. Deus esperava mais de quem via mais. O povo teria que aprender a honrar o que via, a não tratar o santo como comum, a não transformar milagre em rotina sem gratidão. Êxodo não é só passado, é espelho. Todo coração que sai da escravidão passa por deserto. Todo coração liberto precisa aprender a confiar. Todo coração chamado precisa aprender a obedecer. O Egito muda de nome, mas a escravidão sempre existe. Deus continua libertando, continua guiando, continua habitando com quem o busca. A pergunta continua sendo a mesma: queremos só sair do Egito ou queremos caminhar com Deus? O tabernáculo estava de pé. A glória estava presente. A nuvem guiava. Mas a jornada ainda não tinha terminado. Ainda haveria dias longos. Ainda haveria noites difíceis. Ainda haveria vitórias e quedas. Deus continuaria fiel, mesmo quando o povo falhasse. Porque o êxodo não é apenas libertação, é transformação contínua. É aprender a viver livre sem esquecer de quem libertou. E essa história ainda continuaria sendo escrita, passo a passo, no meio do deserto e no coração de um povo que ainda estava aprendendo a ser de Deus. Quando Deus se torna visível, o coração humano é revelado. A pergunta que ecoa agora é: o que fazemos quando o sagrado vira rotina? A nuvem ainda cobria a tenda. O fogo ainda brilhava à noite. O povo já estava acostumado a ver o sobrenatural. E isso era perigoso, porque o que é comum deixa de ser valorizado. Deus queria que o povo aprendesse a reverenciar mesmo o que via todos os dias. A presença não era decoração, era direção. A nuvem se movia quando Deus queria. O povo tinha que estar atento. Quem dormia demais perdia o movimento. Quem se distraía ficava para trás. Deus estava ensinando vigilância espiritual. Ele não avisava com antecedência. Ele se movia. E quem quisesse andar com ele precisava estar sensível. Israel não tinha rota escrita. Não tinha placa. Não tinha mapa. Tinha nuvem. Isso exigia fé diária.
Não dava para planejar anos à frente. Dava para obedecer hoje. Deus estava curando a ansiedade do povo. Eles vieram de um lugar onde tudo era imposto. Agora precisavam escolher obedecer. Cada passo era escolha. Cada dia era decisão. O deserto tirava controle humano e entregava controle a Deus. Isso incomoda quem gosta de mandar na própria vida, mas liberta quem aprende a confiar. Deus não mostrava o fim, mostrava o próximo passo. Isso é fé. Andar sem saber tudo, mas confiando em quem sabe. Deus mandou que contassem histórias, que lembrassem do Egito, não para ter saudade, mas para não esquecer de onde Deus os tirou. Memória espiritual é arma contra a ingratidão. Quem esquece o passado começa a desprezar o presente. O povo precisava ensinar os filhos, contar do mar aberto, do maná, da nuvem, da glória, para que a fé não morresse com a geração. Deus se preocupa com herança espiritual, não só com vitória momentânea. Ele queria um povo que lembrasse, porque quem lembra agradece, e quem agradece obedece mais fácil. Com o tempo, alguns começaram a andar no automático. Seguiam a nuvem, mas sem atenção. Cumpriam regras, mas sem coração. Isso é perigoso. Religião sem relacionamento vira peso. Deus queria filhos, não máquinas. Ele falava com Moisés. Falava através da lei. Falava através dos sinais. Mas nem todos ouviam com o coração. Alguns só ouviam com o ouvido. E ouvir sem obedecer é como ver sem enxergar. Deus estava observando quem realmente queria andar com ele. Porque andar com Deus exige mais que costume. Exige entrega. Obedecer não era sempre algo grandioso. Às vezes, era só recolher maná. Às vezes, era só não trabalhar no sábado. Às vezes, era só esperar a nuvem. Pequenas obediências constroem grandes destinos. Deus ensinava que fidelidade diária vale mais que promessas emocionadas. Não adianta dizer, farei tudo, e não obedecer no simples. Deus mede fé na rotina, não só no altar. O deserto era cheio de dias iguais, e é nos dias iguais que o coração é provado. Israel precisava entender quem era. Não era mais escravo. Não era ainda dono de terra. Era povo de Deus. Isso era mais forte que território, mais forte que política, mais forte que exército. Deus era sua identidade. Eles não pertenciam a um lugar, pertenciam a Deus. Isso muda tudo. Quem sabe a quem pertence não se perde fácil. O deserto não tirava a identidade, revelava a identidade. Quem murmurava mostrava que ainda se sentia escravo. Quem confiava mostrava que já se sentia filho. Havia dias sem grandes milagres, sem batalhas, sem sinais novos. Só nuvem, maná e caminhada. Esses dias ensinavam mais do que os dias de glória. Porque é fácil confiar quando o mar se abre. Difícil é confiar quando nada acontece. Deus estava ensinando perseverança. Ele não vive de espetáculo. Ele vive de fidelidade. Quem só anda com Deus quando algo extraordinário acontece, não anda com Deus. Anda atrás de emoções. Moisés não parava de falar com Deus. Ele levava dúvidas, medos, reclamações. Ele não escondia nada. Ele falava como filho. Isso mostra que oração não é discurso bonito. É conversa verdadeira. Deus ouvia Moisés. E muitas vezes mudava coisas por causa dele. Isso não diminuía Deus. Mostrava o valor do relacionamento. Deus gosta de ser buscado. Gosta de ser questionado com respeito. Gosta de ser procurado. Moisés não era perfeito, mas era íntimo. Israel ainda não estava pronto. Ainda estava sendo moldado. Deus estava tirando o Egito de dentro deles. Isso leva tempo. Escravidão muda a mente. Deus estava curando isso. Mas cura é processo. Às vezes dói, às vezes demora, mas sempre vale a pena. Deus não estava com pressa. Ele queria profundidade. Melhor andar devagar com Deus do que correr sem Ele. A nuvem ainda guiava. O fogo ainda protegia. O tabernáculo ainda era centro. Mas a jornada ainda não tinha acabado. Cada dia trazia um novo teste. Cada passo revelava um novo desafio. Deus continuava fiel.
mesmo quando o povo oscilava. O êxodo não era só uma viagem geográfica. Era uma transformação espiritual em andamento. E ela ainda continuaria, revelando quem realmente confiava, quem apenas seguia e quem estava aprendendo, pouco a pouco, a viver não pelo que via, mas pelo que Deus dizia. Quando tudo parecia estar sendo selado no alto do monte, algo começou a ruir no vale silencioso. O povo, cansado de esperar Moisés, começou a deixar a fé escorrer pelos dedos. A ausência do líder virou medo, e o medo virou desvio. Arão foi pressionado, cercado, esmagado pelas vozes do povo inquieto. Eles pediram um Deus que pudessem ver, tocar e carregar. O invisível já não parecia suficiente para corações impacientes. O ouro que havia sido sinal de libertação virou matéria-prima para a idolatria. O fogo derreteu as joias e moldou um bezerro. O povo se curvou diante da própria criação. Cantaram para aquilo que não respirava. Celebraram o que não falava. Chamaram de Deus o que não salvava. E enquanto isso, no alto do monte, Deus falava de aliança, falava de santidade, de morada, de proximidade. Mas no vale, o coração do povo se afastava. Como pode um povo salvo tão rapidamente esquecer quem o libertou? Será que a fé resiste quando o silêncio se prolonga? No monte, Deus revelou a Moisés o que acontecia lá embaixo. Disse que o povo havia se corrompido. Chamou-os de obstinados. Falou de juízo. Falou de destruição. Mas Moisés se colocou entre Deus e o povo. Intercedeu como quem carrega dois mundos nas mãos. Lembrou das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Lembrou que o Egito veria aquilo como derrota divina. Pediu misericórdia, clamou por graça, e Deus ouviu. A justiça se inclinou para ouvir a intercessão. O juízo foi contido pela aliança, mas as consequências ainda viriam. A misericórdia não cancela a verdade. Ela apenas abre caminho para o arrependimento. Moisés desceu do monte com as tábuas nas mãos. Carregava palavras escritas pelo próprio Deus. Mas ao ver o bezerro, seu coração se partiu. A ira santa tomou conta de seu espírito. As tábuas caíram e se quebraram. O símbolo da aliança foi estilhaçado diante da traição. Moisés queimou o bezerro. Moído virou pó. Misturado à água, foi dado ao povo para beber. O pecado virou amargura na boca. Moisés confrontou Arão. Arão tentou se justificar. Disse que o povo era mau. Disse que o bezerro simplesmente saiu. Mas não há inocência quando se abandona a verdade. A liderança que cede ao medo gera queda coletiva. Quem não sustenta princípios, sustenta ídolos. Moisés chamou os que eram fiéis ao Senhor. A tribo de Levi se apresentou. Eles executaram o juízo naquele dia. 3.000 homens caíram. O pecado cobrou preço alto. A idolatria nunca é barata. Ela sempre cobra mais do que promete. Moisés voltou a subir ao monte. Queria rogar novamente pelo povo. Disse que se fosse necessário, seu nome poderia ser riscado do livro da vida. Ele se ofereceu como substituto, mas Deus disse que cada um responderia por si. Ainda assim, prometeu continuar guiando o povo. Mas algo havia mudado. A presença não caminharia da mesma forma. O pecado deixa marcas invisíveis. Ele não anula a promessa, mas fere a intimidade. Deus disse que enviaria um anjo, mas não iria no meio do povo. Temia consumi-los por causa da dureza de seus corações. O povo se entristeceu. Tiraram os adornos. Pararam de celebrar. O silêncio tomou o acampamento. Moisés armou uma tenda fora do arraial. Chamou-a de tenda da congregação. Quem queria buscar ao Senhor saía do acampamento. Quando Moisés entrava, a nuvem descia. Deus falava com ele como quem fala com um amigo. Mas ainda havia distância do povo. Moisés pediu algo ousado. Pediu que Deus mostrasse sua glória. Queria mais do que promessas. Queria presença real. Quem experimenta Deus não se contenta com menos. Deus disse que ninguém poderia ver sua face e viver.
mas permitiria que Moisés visse suas costas. Colocou-o numa fenda da rocha, cobriu-o com a mão, passou proclamando seu nome. Disse que era misericordioso, compassivo e longânimo. Disse que perdoa, mas não inocenta o culpado. Moisés se curvou, adorou, clamou novamente pelo povo. Pediu que Deus andasse no meio deles. Deus renovou a aliança. Mandou Moisés lavrar novas tábuas. As palavras seriam escritas outra vez. A graça reconstrói o que o pecado quebrou. Mas agora havia maturidade na caminhada. Quem cai e se levanta não é o mesmo de antes. Moisés desceu do monte com o rosto brilhando. Não sabia que refletia a glória de Deus. O povo teve medo de se aproximar. A glória causa temor quando o coração é frágil. Moisés passou a cobrir o rosto com véu. Só o retirava diante do Senhor. Assim começou uma nova fase da jornada. Agora havia consciência do peso da presença. Agora sabiam que Deus é santo. Agora entendiam que proximidade exige transformação. Moisés reuniu o povo. Repetiu os mandamentos. Chamou a obediência. Chamou a fidelidade. Chamou a construção da morada de Deus. Mas agora, com corações quebrantados. A dor gerou reverência. O povo trouxe ofertas voluntárias. Trouxe ouro, prata, tecidos, madeira, pedras. Trouxe mais do que era necessário. Tiveram que ser contidos. O coração agora era generoso. Quem entende graça aprende a doar. Bezalel e Aholiabe foram chamados. Deus os encheu de sabedoria. Cada detalhe do tabernáculo começou a tomar forma. A arca, o altar, a mesa, o candelabro. Tudo era feito conforme o modelo do céu. Nada era improvisado. Nada era aleatório. A adoração tem forma, tem ordem e tem propósito. Deus não habita confusão. Ele habita obediência. Onde há reverência, ele se manifesta. Cada peça era construída com cuidado. Cada medida tinha significado. Cada material apontava para algo maior. O tabernáculo não era só uma tenda. Era um símbolo de aproximação. Era Deus decidindo morar com homens falhos. O altar falava de sacrifício. A arca falava de presença. O véu falava de separação. Tudo anunciava algo que ainda viria. O sistema apontava para a redenção futura. Nada era final. Tudo era sombra. A realidade ainda estava por vir. Mas enquanto isso, Deus caminhava com eles. Mesmo depois do erro. Mesmo depois da queda. Porque a fidelidade de Deus não depende da perfeição humana. Quando tudo ficou pronto, Moisés levantou o tabernáculo, ungiu cada peça, consagrou cada utensílio. O povo observava em silêncio. A expectativa enchia o ar. Então a nuvem desceu. A glória do Senhor encheu a tenda. Ninguém podia entrar, nem Moisés. A presença era intensa demais. De dia, a nuvem guiava. De noite, o fogo iluminava. Quando a nuvem se movia, eles caminhavam. Quando parava, eles acampavam. Assim, Deus passou a conduzir o povo, não mais apenas por milagres, mas por presença contínua. E a jornada ainda não havia terminado. Quando a glória encheu a tenda, o silêncio virou linguagem. O povo percebeu que algo eterno havia tocado o tempo. A nuvem não era apenas sinal, era presença viva. O fogo não era apenas luz, era santidade ardendo. Cada respiração parecia pequena diante daquele momento. Israel não era mais apenas um povo liberto. Agora era um povo habitado por Deus. Mas essa proximidade trazia uma pergunta inevitável. Como viver diante de um Deus tão santo? Como caminhar sem profanar aquilo que é sagrado? A libertação tinha sido o começo, não o fim. A salvação abriu a porta, mas a santidade mostrava o caminho. O Deus que tirou do Egito agora queria formar corações. Ele não queria apenas tirar Israel da escravidão. Queria tirar a escravidão de dentro de Israel. E essa transformação ainda estava em curso. A nuvem permanecia sobre o tabernáculo como coroa invisível. Durante o dia, sua sombra cobria o povo do calor do deserto. À noite,
O fogo brilhava como farol no escuro. Não havia dúvida sobre quem guiava aquela multidão. Não era Moisés, não era Arão, não era o conselho dos anciãos. Era o próprio Deus caminhando à frente. Cada parada era ordem divina. Cada partida era chamado celestial. O povo precisava aprender a esperar. Precisava aprender a se mover. Precisava aprender a obedecer sem ver o próximo passo. A fé agora não dependia de milagres diários. Dependia de confiança constante. Nem sempre havia pragas, mares abertos ou trovões. Às vezes, havia apenas silêncio e nuvem parada. E mesmo assim, era Deus conduzindo. Moisés observava a nuvem com atenção profunda. Ele sabia que cada movimento tinha significado. Não era pressa, não era atraso, era propósito. O tempo de Deus não corre no ritmo humano, corre no ritmo da eternidade. O povo aprendia que liberdade sem direção vira perdição. Aprendia que fé sem obediência vira ilusão. A presença constante de Deus revelava também a fragilidade humana. Qualquer erro agora era cometido diante da glória. Qualquer desvio era visto à luz do fogo divino. Não havia mais como fingir. A proximidade expõe o coração. O Deus que habita no meio exige transformação diária. Ele não se contenta com rituais vazios. Ele quer corações alinhados. Os sacerdotes começaram a exercer suas funções continuamente. Cada sacrifício lembrava que o pecado ainda existia. Cada oferta mostrava que a graça ainda era necessária. O altar não era símbolo de condenação, era símbolo de acesso. Ali o homem encontrava caminho para Deus. Mas o sangue lembrava o preço da comunhão. Nada era barato na presença do santo. O povo entendia que liberdade não é ausência de regras. É viver segundo a vontade de quem liberta. A lei agora não era mais ameaça. Era guia, era cerca de proteção, era caminho de vida. Deus não deu mandamentos para escravizar, deu para preservar. Cada objeto do tabernáculo falava sem palavras. A arca anunciava que Deus reina. O propiciatório anunciava que Deus perdoa. O candelabro anunciava que Deus ilumina. A mesa anunciava que Deus sustenta. O altar anunciava que Deus redime. Nada ali era apenas decoração. Tudo era mensagem viva. O povo caminhava cercado por símbolos espirituais. Mas símbolos só têm valor quando apontam para a verdade. Deus não queria apenas gestos, queria entendimento, queria consciência, queria transformação interior. A religião sem coração se torna peso, mas a fé viva se torna caminho. Moisés reunia o povo sempre que podia, repetia as palavras do Senhor, relembrava os feitos no Egito, recontava a travessia do mar, relembrava o pão do céu, relembrava a água da rocha. Ele sabia que a memória sustenta a fé. Quem esquece o que Deus fez começa a duvidar do que ele pode fazer. A história não era apenas passado, era fundamento, era raiz. Sem raiz, não há permanência. Sem memória, não há identidade. Israel precisava lembrar quem era. Não era mais escravo. Era povo escolhido. Mas mesmo cercados por sinais, os corações ainda eram frágeis. A caminhada no deserto revelava limites. O calor cansava, a areia machucava, a rotina desgastava, e o maior inimigo não era o deserto. Era a saudade do Egito. Não da escravidão, mas da falsa segurança. Muitos preferem correntes conhecidas à liberdade desconhecida. Deus precisava curar essa mentalidade. Precisava ensinar que provisão vem do céu, que direção vem do alto, que futuro vem da promessa, não da lembrança. O deserto era a sala de aula, e Deus era o mestre. Cada dia era uma lição diferente. Às vezes Deus ensinava esperando, às vezes ensinava caminhando, às vezes ensinava corrigindo, às vezes ensinava perdoando. Ele não apressava o processo. Formar um povo leva mais tempo que libertá-lo. Tirar Israel do Egito levou uma noite. Tirar o Egito de Israel levaria uma geração. Deus não trabalha apenas com milagres, trabalha com processos. Não apenas com poder, mas com paciência. Não apenas com sinais,
mas com ensino diário. E esse ensino ainda estava em andamento. O tabernáculo seguia no centro do acampamento. Todas as tribos se organizavam ao redor dele. Deus era literalmente o centro da vida nacional. Nada deveria ser mais importante que sua presença. Não era política, não era economia, não era guerra. Era Deus. Quando ele se movia, todos se moviam. Quando ele parava, todos paravam. Isso ensinava dependência. Ensinava submissão. Ensinava que liderança verdadeira começa no céu. O povo aprendia que não guiava a própria história. Era guiado por ela. E essa história tinha autor divino. Mas ainda havia muito a aprender. A jornada estava longe de terminar. A nuvem continuava parada naquele momento. O povo aguardava em expectativa silenciosa. Sabiam que o próximo movimento viria do alto. Ninguém ousava se adiantar. Ninguém ousava decidir sozinho. A presença havia mudado o ritmo da vida. Agora, tudo começava em Deus e terminava em Deus. O êxodo não era apenas saída do Egito. Era nascimento de uma nação espiritual. Era a formação de uma identidade santa. Era a construção de um povo diferente. Mas a caminhada ainda traria provas. Ainda traria lutas. Ainda traria confrontos internos. A história de Israel não estava encerrada. Ela apenas tinha aprendido a andar na presença. Mas e se a maior prova não fosse sair do Egito, e sim aprender a viver com Deus todos os dias? O povo agora tinha liberdade, lei e presença. Mas será que tinha maturidade? A nuvem estava ali, visível, constante. O fogo iluminava as noites. Nada faltava aos olhos. Mesmo assim, o coração humano ainda precisava ser moldado. Deus havia se revelado como libertador. Agora se revelava como formador. Ele não queria apenas salvar, queria transformar. A pergunta que pairava no ar era profunda. Como um povo marcado por escravidão aprende a viver como nação santa? Como antigos cativos aprendem a andar como filhos? A libertação foi o início. A formação ainda estava em andamento. Cada manhã no acampamento começava olhando para a nuvem. Se ela não se movia, ninguém se movia. Se ela se levantava, todos se preparavam. Isso ensinava disciplina espiritual. Ensinava sensibilidade. Ensinava dependência. Não era mais possível viver por impulso. Era preciso viver por direção. O povo estava aprendendo que fé é escutar antes de agir, que obediência é confiar antes de entender, que seguir Deus exige mais que entusiasmo, exige constância, exige submissão, exige paciência. A nuvem era a escola diária, e cada dia era uma nova lição. O tabernáculo no centro mudava toda a lógica do acampamento. Tudo girava ao redor da presença. A vida espiritual não era acessório, era fundamento. As tribos se organizavam olhando para Deus. A ordem vinha do céu. A identidade vinha da aliança. Eles não eram mais definidos por Faraó. Eram definidos por Deus. Não eram mais escravos de ordens humanas. Eram servos do Senhor. Essa mudança era profunda, mas também dolorosa, porque mudar identidade exige abandonar velhos pensamentos. E pensamentos antigos resistem a morrer. O deserto revelava essa luta interna. Moisés sabia que não bastava construir uma tenda, era preciso construir consciência. Ele ensinava repetidas vezes os feitos do Senhor, recontava a história para que ninguém esquecesse. A memória era a proteção espiritual. Quem esquece a libertação volta a desejar correntes. Quem esquece o milagre volta a temer homens. Por isso, a história era repetida. Por isso, os feitos eram celebrados. Por isso, a lei era ensinada. Tudo isso formava a identidade. Não era tradição vazia. Era construção de alma coletiva. Era a formação de um povo diferente. Não apenas por leis, mas por relacionamento com Deus. O sacerdote não era apenas um religioso. Era mediador entre Deus e o povo. Cada sacrifício ensinava algo. Ensinava que o pecado tem peso. Ensinava que a graça tem custo. Ensinava que Deus é santo, mas também misericordioso. O sangue
Falava sem palavras. Falava de culpa. Falava de perdão. Falava de reconciliação. Nada ali era banal. Nada era automático. Tudo exigia reverência. A presença de Deus não permitia superficialidade. Quem se aproximava precisava entender isso. A caminhada agora era menos barulhenta. Não havia mais pragas. Não havia mais mar se abrindo. Mas havia nuvem constante. Havia fogo contínuo. Havia direção diária. Isso exigia fé madura. Fé que não depende de espetáculo. Fé que vive de confiança. Fé que anda, mesmo quando não vê o próximo passo. Deus estava treinando o povo para o futuro. Um futuro que teria batalhas, que teria escolhas difíceis, que exigiria coragem. Mas agora eles não andariam sozinhos. Andariam guiados pela presença. O maior milagre agora era a convivência diária com Deus. Não era mais sair do Egito. Era viver em aliança. Era obedecer quando ninguém via. Era confiar quando não havia sinal novo. Era esperar quando tudo parecia parado. O deserto ensinava perseverança. Ensinava fidelidade. Ensinava dependência. Cada dia sem novidade visível era um teste. Deus estava formando caráter. Não apenas contando histórias. O povo precisava aprender a ser fiel no comum, não só no extraordinário, porque o futuro exigiria constância, não apenas emoção. O êxodo estava se tornando mais que uma saída, estava se tornando uma identidade. Eles não eram mais definidos pelo passado, mas pela presença atual. Deus estava no meio deles. Isso mudava tudo, mudava a forma de viver, mudava a forma de decidir. Mudava a forma de caminhar. A nuvem não era decoração espiritual, era governo divino. O fogo não era símbolo vazio, era direção viva. O povo estava aprendendo a ser guiado, mas ainda não dominava essa arte. A aprendizagem continuava. Moisés observava o povo com atenção pastoral. Sabia que a maior luta não era externa, era interna. Era contra o medo, contra a saudade do Egito, contra a insegurança, contra a pressa. Deus estava curando tudo isso aos poucos, não com castigos, apenas, mas com presença constante. A proximidade de Deus era tratamento espiritual, era correção silenciosa, era ensino diário, era transformação lenta. O povo ainda erraria, mas já não caminhava sem direção. A nuvem permanecia sobre o tabernáculo. O fogo continuava brilhando à noite. O povo aguardava o próximo movimento. Sabia que ele viria do céu. Nada era decidido apenas por homens. Tudo começava em Deus. Essa era a nova lógica de Israel. Não mais a lógica da escravidão, mas a lógica da aliança. O êxodo tinha mudado a história, mas ainda estava mudando os corações. A caminhada não havia terminado. A formação não estava completa. O povo ainda aprenderia muito. A presença continuaria guiando. E a história ainda avançaria. A história de Êxodo não termina com uma batalha final, nem com um grande discurso humano, mas com algo muito maior. Deus decidindo habitar no meio do seu povo. Depois de escravidão, pragas, sangue, fuga, mar aberto, fome, sede, murmuração, pecado e perdão, tudo desemboca nesse momento silencioso e poderoso. A glória do Senhor enchendo o tabernáculo. A nuvem cobre a tenda. O fogo ilumina a noite. Ninguém entra, nem Moisés. A presença é intensa demais. A mensagem é clara. O Deus que libertou agora governa. O Deus que salvou agora habita. O êxodo começa com correntes e termina com glória. Começa com chicotes e termina com presença. Começa com opressão e termina com comunhão. Mas a pergunta não fica no passado. Ela atravessa o tempo e chega até você. De que adianta ser liberto se não aprender a viver como livre? De que adianta sair do Egito se o Egito não sai do coração? Israel saiu em uma noite, mas levou uma vida inteira para aprender a andar com Deus. O problema nunca foi o deserto. O problema sempre foi o coração. O deserto só revelou o que já estava dentro. Medo, pressa, insegurança, saudade do passado,
dificuldade de confiar. Quantas vezes você também já sentiu isso? Quantas vezes já desejou voltar para situações que te machucavam só porque eram conhecidas? Êxodo não é só uma história antiga, é um espelho. O Egito representa tudo que te prende. Faraó representa tudo que te domina. As correntes representam tudo que te escraviza. E Deus continua sendo o mesmo libertador. Ele ainda ouve o clamor. Ele ainda quebra cadeias. Ele ainda abre caminhos onde não existe estrada. Mas Ele não quer apenas te tirar da dor. Ele quer te ensinar a viver na presença. Quer te formar, não só te salvar. Quer te transformar, não só te livrar. A travessia do mar não foi o fim. Foi o começo. O milagre não era o destino, era a porta. Depois do milagre vem o processo. Depois da libertação vem a formação. Depois do grito de vitória vem a caminhada diária. E é nessa parte que muitos desistem. Porque é mais fácil celebrar um milagre do que viver uma vida de obediência. É mais fácil gritar quando o mar se abre do que confiar quando só existe nuvem parada. É mais fácil louvar no extraordinário do que ser fiel no comum. No final de Êxodo, Deus não está mais distante no céu. Ele está no meio do povo. Ele decide morar perto, mas proximidade tem custo. Quem anda perto precisa mudar. Quem anda perto precisa obedecer. Quem anda perto precisa se deixar transformar. A presença não é apenas consolo. Ela também é confronto. Ela revela, corrige, molda. A pergunta não é se Deus quer andar com você. Ele já mostrou o que quer. A pergunta é: você quer ser transformado para andar com Ele? Êxodo termina sem um grande discurso humano porque a mensagem final não vem da boca de Moisés. Vem da glória que enche a tenda. Vem do silêncio reverente. Vem da nuvem que para e do fogo que guia. Deus está dizendo: agora não é mais só sobre sair. É sobre caminhar comigo. Não é mais só sobre libertação. É sobre relacionamento. Não é mais só sobre milagres. É sobre presença diária. E agora, quem assiste esse vídeo precisa se perguntar: qual é o meu Egito? O que ainda me prende? O que ainda governa minhas decisões? Onde eu digo que sou livre, mas ainda ajo como escravo? Será que eu só quero os milagres de Deus, ou eu quero o Deus dos milagres? Será que eu busco a mão que dá, ou a presença que transforma? O êxodo não acabou quando a nuvem desceu. Ele continua toda vez que alguém decide deixar a escravidão e aprender a viver com Deus. Ele continua quando alguém escolhe confiar, mesmo sem ver o próximo passo. Ele continua quando alguém prefere a presença à segurança falsa. Ele continua quando alguém entende que liberdade não é fazer o que quer, mas viver do jeito que Deus sonhou. A história de Israel termina esse livro diante da glória, mas a sua história ainda está sendo escrita. A pergunta final não é sobre Moisés, nem sobre Faraó, nem sobre o deserto. A pergunta é sobre você. Você quer apenas sair do Egito ou quer aprender a viver na presença? Se esse vídeo te ajudou, te fez refletir ou te aproximou de Deus de alguma forma, se inscreve agora no canal. Isso fortalece muito esse trabalho e me motiva a continuar trazendo conteúdos cada vez melhores para você. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que está passando por um momento difícil ou que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um simples compartilhamento muda o dia ou até a vida de alguém. E me conta aqui nos comentários o que mais te marcou nessa história. Em qual parte você mais se identificou? Se você gostou, diz que gostou. Se não gostou, fala também. Sua opinião é importante e me ajuda a melhorar. Se tiver alguma observação, correção, sugestão de tema ou algo que você quer ver nos próximos vídeos, escreve aqui embaixo. Eu leio tudo e uso os comentários para construir os próximos conteúdos junto com vocês.